Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntos esse modelo de calça. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, Cris, a gente vai usar o tecido malha Double Dip Modal, que é lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir outras 4 opções de cores, né? Esse tecido é um tecido mais premium, ele é super gostoso, o toque dele. Sabe aquele tecido que parece que tá fazendo um carinho na gente mesmo, tá, Gurias? Ele é um tecido que parece um moletom do lado de fora e do lado interno é um neoprene. Então é um tecido mais estruturado também que não marca tanto. Vocês podem fazer conjunto de moletom, pode fazer vestidos, blazer, né? Outras opções para vocês aí também pensarem em fazer esse tecido, né? Esse modelo aqui a gente vai fazer uma calça de moletom, essa com friso na frente para dar essa alongada também, ficar uma calça mais diferenciada, com esse bolsinho faca, com a braguilha falsa e o cos com elástico. A nossa perna ela vai ser retinha também, não vai ser uma perna tão larga, né? Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem básica. Então, o papel a gente sempre vai cortar o comprimento da nossa calça mais 10 centímetros, né? Lembrando sempre de usar o papel, o lado opaco dele pra cima também. Essas diquinhas tudo tem lá dentro da nossa comunidade, né? Quem faz lá o beabá da modelagem, né? O nosso molde básico. Então, aqui primeiro a gente fez aquela linha imaginária, deixando de 3 a 4 dedos, deixando a margem de 7 centímetros, para a gente fazer o nosso retângulo ali primeiro. Lá dentro da comunidade, eles têm o passo a passo, tudo assim, detalhado, como que vocês fazem, processo cada passo ali, né, para fazer esse molde base, tá? Aqui eu tô fazendo ele mais rapidinho, porque é sempre a partir daquela base ali que a gente vai criar qualquer modelo. Então, na nossa modelagem básica, a gente sempre faz um retângulo primeiro, que aquele retângulo ele tem que estar bem certinho, porque se nosso retângulo der errado, o resto da calça vai dar errado. A partir daquele retângulo, eu já começo a desenhar a minha frente ali em cima. Então, eu tô começando a fazer a curvinha ali do gancho da frente. Então, tem tudo passo a passo, com o gancho que vocês colocam, né? Dependendo, claro, do tamanho de cada um. Aqui a gente tá fazendo um tamanho 38, tá? Vai botar lá em cima a cintura dividido por 4, né? Vai fazer também a largura da boca da calça. Tudo isso para formar ali a nossa frente. Então, a gente está fazendo aquela modelagem básica, aquela nossa receita de bolo. Então, por isso é sempre importante a gente ter uma base de calça. Quem já tem uma base de calça aí em casa também, né? Eu vou ensinar as alterações que a gente vai fazer para esse modelo. Aqui eu só estou fazendo a parte básica mesmo. A partir daquela frente da modelagem ali, a gente já começa a desenhar as costas ali em cima mesmo. Tem gente que faz separado, tá, gurias? A gente acha que otimiza muito o tempo. Claro, isso tudo é uma construção que a gente vai fazendo assim na cabeça da gente, né? Pra entender todos esses riscos, né? Por isso da comunidade lá que tem o passo a passo, pra gente ir enxergando aos poucos. Primeiro o retângulo, depois enxergar a frente, depois enxergar as costas. Depois isso fica muito claro pra gente enxergar o que é frente e o que é costas, né? A partir dali daquela modelagem básica, então que já tá prontinha, eu comecei a alterar, ó. Pra fazer a primeira braguilha, a gente vai descer 1 centímetro ali naquela altura do gancho e sair de 5 a 6 centímetros para frente para fazer a braguilha, fazendo ela em diagonal. Ali eu vou escolher qual que eu quero a largura do meu cos, se eu quero ele de 5 centímetros na lateral, na frente e nas costas, e aqui na lateral sempre vão ser iguais, né? O que eu tenho que cuidar, se é um cos com elástico, eu tenho que medir quanto que é a medida ali do meu quadril, eu tenho que botar lá a partir da minha cintura, porque senão depois o tecido ele não vai encaixar lá, não vai passar pelo meu quadril, né? Isso se fosse, gurias, um tecido que não estica nada, né? Como esse nosso tecido aqui, ele estica, então a gente pode reduzir isso. Então, eu não preciso ter a medida do quadril. Então, eu tô testando ali, ó, se eu botasse a medida da cintura só, igual daria, porque o tecido iria passar pelo quadril, porque ele estica bastante, tá? Eu tô fazendo o testezinho da vestibilidade daquele tecido, porque tem tecidos que esticam mais e tecidos que esticam menos. Como esse tecido estica bastante,
Eu posso até colocar o tamanho da minha cintura exato ali, não preciso nem com os 3 da pence ali, que é a nossa modelagem básica, né? Então, eu vou deixar exato no meu quadril e deixar exato no tamanho da cintura ali, sem os 3 da pence, tá? Que é pra ele ficar bem certinho, ali em cima não ficar aquele costão fofo, né? No quadril, eu deixei exatamente o mesmo tamanho, gurias, porque eu não quero que ele fique muito solto, ele vai ficar uma calça mais certinha. Como a gente não vai ajustar, porque ele é malha, né? Ele estica. Então, eu não vou ajustar ele. Eu vou deixar exatamente o meu quadril que ficaria mais solto. Só como eu vou usar de margem de costura, daí ele não vai ficar, não vai acabar ficando tão solto, né? Então, ali eu tô pintei o cos da frente de uma cor, que ele é mais baixo, né? O cos das costas, que ele é mais alto, eu pintei de outra cor, para vocês enxergarem bem, tá? Ali agora, para fazer o meu bolso, eu vou entrar 4 centímetros e descer 16 para fazer aquele bolsinho faca. Então, tem o meu espelho do bolso e o meu fundo do bolso. Cada um eu vou pintar diferente, ó. Esse primeiro é o meu espelho do bolso, que ele é mais curtinho, não vai até o final da calça. E agora o fundo do bolso, ele pega toda aquela parte ali e pega mais aquela partezinha menor ali para entrar a mão da gente depois. Então, são 2 tecidos ali, né? Agora a gente vai pintar tudo que for a nossa frente. Então, a nossa frente, ele tem aquele diagonal ali do bolso. A parte da frente tá com aquela braguilha que a gente vai fazer falsa. E vamos seguir para baixo ali a nossa perninha, né? Que depois a gente vai dar uma alteradinha ali também na perna. E para as costas, então ela fica mais alto, o gancho é maior, né, por causa do bumbum, mas a lateral sempre permanece a mesma, gurias, e sem aquela partezinha do bolso. Então, para isso, agora eu tenho já todos os meus moldes separados ali por cores, que depois eu vou furar eles, né, para separar tudo certinho. Como aquele meu cos ali, eu deixei exato o tamanho da calça, eu posso reduzir ele um pouco mais, tá, gurias? Então, quando eu tinha riscado que a minha cintura era exatamente o mesmo tamanho da minha cintura por 4, né? Então, para a calça ficar bem certinha, mas o cos eu ainda reduzi ali 1,5 embaixo e uns 2,5 em cima, para ele dar mais uma forçadinha no tecido e assim ele não ficar aquele cos tão fofo, sabe? Então, ali nas pernas, ali embaixo, eu saí em média uns 12 centímetros para cada lado. Lembrando que as costas é mais larga, a gente sai mais 5 a 6, né, depois da frente. E na altura do joelho, que o joelho é em média de 35 a 40 centímetros para cima, a gente vai dar uma entradinha ali, para ele não ficar aquela calça tão larga no joelho, né? Ela dá aquela ajustadinha assim ali no joelho, mas que ela continue uma perna retinha, né? Mas para ficar mais modelado ali no joelho, né? Então, a gente entrou de 40 centímetros para cima, a gente entrou uns 2 centímetros, tanto no interno da perna da frente quanto das costas, e na lateral a gente entrou 1,5, um pouquinho menos. Então, assim, ela já reduziu um pouco aquela minha perna, não vai ficar tão largo ali na parte do joelho. Quem quiser pode conferir ali tamanho de coxa, panturrilha, né, também, né? Quem tem a coxa mais grossa ali, que quer deixar bem soltinho, para conferir se vai ficar mais solto na coxa, né? Esse, como a gente tá fazendo uma modelagem padrão, assim, né? Que é uma modelagem industrial, que é tamanho 38, então não tem como a gente saber exato o tamanho da medida da coxa da pessoa, né? Mas a gente faz esse ajuste já para modelar. Então, eu vou pegar outro papel, vou colocar do mesmo tamanho ali embaixo, tá? Botei um paninho ali embaixo para usar o furador também. Vou prender eles com os prendedorzinhos, né? E eu furei todo o meu cos ali das costas, tá, gurias? Então, vou cortando agora o meu papel, só o risco de fora. Eu tô cortando os 2 papéis juntos e naquelas linhas que eu tinha pintado, ó. Vou cortando toda a volta dele, só o risco de fora. Então, ali, chega naquela parte, eu fico no gancho das costas, depois vai pra braguilha, né, e volta pro cos das costas. Então, é assim mesmo, tá, gurias? É só o risco de fora. Trago meus prendedores para o outro lado para mim cortar a minha lateral. E lembrando que aquele cos a gente fez mais aquele ajuste ali em cima, né? Então, fiz também ali os furinhos no meu gancho das costas, porque esse papel de baixo, gurias, é a minha parte das costas. Então, ali eu tô desenhando agora o meu cos das costas, que ele fica um pouquinho menor ali, que eu reduzi, e o gancho das costas, que aquela partezinha ali é da braguilha da frente. Então, ali embaixo eu já tenho, eu posso botar até um moldezinho em cima para conferir, o meu molde das costas, da calça e do meu cos. Agora, esse papel de cima, a gente vai transformar em frente. Antes disso, nós vamos botar 2 papéis ali embaixo para tirar esses bolsos também. Então, mesma coisa, botei 2 papéis, boto o paninho embaixo também.
e vou prender eles com o prendedorzinho ali, para eles não saírem do lugar, e vou furar todo o bolso, tanto o fundo do bolso quanto o espelho do bolso também. Tô furando toda a volta deles ali para marcar para os papéis de baixo. Esse furador, essas coisinhas vocês também conseguem lá na Entre Malhas, tá, gurias? Eu tenho link aqui embaixo também para vocês adquirir. Vocês conseguem riscar ali toda a volta, esse molde, pra gente separar eles depois. Aqui, então, a gente vai separar esses moldes. Primeiro eu vou desenhar ele juntando os furinhos, né? A gente pode juntar todas as bolinhas ali para enxergar melhor o bolso. Um vai ser o nosso fundo do bolso, que é o maior, e o menor com aquele diagonal vai ser o nosso espelho do bolso. Pode até colocar em cima, assim, para ver se ficou bem certinho. E naquela outra parte da calça, agora a gente vai transformar em frente, que o nosso cos ele é mais baixo. A parte da nossa perna, a gente vai fazer o piquezinho ali em cima também, para marcar o friso depois, vai cortar ali o diagonal do bolso e vem cortando a perna que ela é mais estreita com o desenho da braguilha também. Assim a gente já tá com todos os nossos moldes separados, a gente vai conseguir riscar em cima do nosso tecido. Esse tecido aqui, gurias, tem bastante, tá? Tem 1,80 m aqui, porque na próxima live já fica... você sabendo que na próxima live vai ser um casaquinho que a gente vai fazer conjuntinho, né? Mas pra fazer essa calça aqui a gente usou 1,10 m desse tecido, tá? Então, dobrei o tecido ali direito com direito, né? Aquela parte que parece mais um moletom ali dele, que é o lado de fora. Vou botar direito com direito, a auréola com a outra auréola lá do outro lado. Deixar bem esticadinho o meu tecido. O tecido ele não pode ficar pendurado em cima da mesa, tá? Deixa ele dobradinho pra não ficar pendurado. O que eu gosto sempre é de botar a parte das costas, né, que é a parte maior, a parte do bumbum, ficar para a parte aberta ali do tecido e que aquela parte do gancho também fique para a ponta do tecido, que assim eu acho que eu aproveito mais ele. Como esse tecido ele não tem sentido, então eu virei o molde da frente, porque daí assim eu consigo aproveitar também ele. E aquela lateral toda ali eu consigo tirar a parte do meu bolso e dos meus cos também, que eu tenho que virar, né? Porque ele vai ser o interno do cos ali, o mesmo sentido do tecido, né, do mesmo tecido. E agora a gente vai riscar toda a volta desse molde ali. Então, lembrando que esse molde, quando a gente fez, ele não tava com costura. Então, eu tô acrescentando ali mais o tamanho da nossa bainha. Eu botei uns 3 centímetros, né. O restante todo da minha calça, gurias, ele não tem costura. Porém, como ele é malha e a gente não diminuiu ele para vestibilidade, por isso que eu vou cortar exatamente do ladinho do meu risquinho ali, não vou aumentar da costura, porque o que eu colocaria de costura vai ser o que eu vou tirar de vestibilidade, vai dar elas por elas, entenderam? Então, por isso eu não tiro nada lá na hora, quando eu construí o meu molde, né? Eu não diminuí nada, porque agora eu vou diminuir na parte da costura. Então, ali eu risquei o meu fundo do bolso, risquei o espelho do bolso e os nossos cos também, tanto da frente quanto os das costas. E ali eu vou cortar toda a volta ali dos meus risquinhos, né? Lembrando que o tecido, ele sempre vai ficar parado, a gente que vai ficar girando na volta dele, né? Não é que nem papel que a gente fica mexendo toda hora, ele sempre fica paradinho, vocês que ficam mexendo na volta dele, né? Ali a gente cortou toda a volta das costas, então, e agora a gente tá cortando a nossa frente também. Sempre bem conforme o contorno, tudo duplo, né? Porque é das duas pernas, os bolsos também dos dois lados. O cos que a gente precisa, ele tá na dobra para ser espelhado pro outro lado, né? Então já fica todos os pedacinhos ali que a gente precisa. Na minha frente, eu tinha marcado ali aqueles piquezinhos no molde, que eu fiz aquela marquinha ali com o riscador, que é pra mim saber bem onde é que era o meu friso, que é bem, eu dei um piquezinho agora, pra mim saber bem onde é que vai ser o meu friso, que depois eu vou dobrar ele bem ali pra fazer aquela costurinha. Então, o cos, ele tem aquela entradinha, né, pra ele ficar mais anatômico, ficar mais ajustado, não ficar tão fofo, assim, também na cintura da gente, né. E assim já tá tudo cortado. Agora, pra medir o meu elástico, eu vou pegar o tamanho da minha cintura, dividir em duas partes. Das duas partes, eu vou dividir em 3 partes, a terceira parte no meio. São 2,3 que a gente usa do nosso elástico, tá? Gurias, elástico também tem lá na Entre Malhas pra vender. A gente tá usando aqui um elástico de 13,5 de largura. E ainda eu cortei com 2 centímetros a mais de transpasse ali. Feito isso, agora eu tô alfinetando toda aquela minha frente ali para marcar o meu friso. Então, pelo lado direito mesmo, ele tá dobrado direito e tá para fora ali mesmo, porque o friso ele fica do lado de fora, né? Aquela costurinha. E eu vou alfinetar todo ele ali bem nos piquezinhos.
Aqui a gente vai fazer na máquina reta doméstica. Então, eu tô passando a linha na máquina, isso tudo também tem dentro da comunidade, tá, gurias? Qual a escolha da máquina de vocês, como passar a linha na máquina, encher bobina, isso tudo tem lá o passo a passo, tá? Então, a gente vai começar primeiro o nosso elástico, transpassar aqueles 2 centímetros e fazer o quadradinho com o xizinho no meio, que a gente também aprende lá dentro da comunidade, né, na nossa bermudinha, que a gente faz aquele cos com elástico, é a mesma coisa, por isso daquele treino que a gente faz antes, tá, gurias? Porque isso tudo a gente replica depois nas peças em tamanhos reais, pra gente já tá com mais prática, né? Então, assim, é pra ficar bem firmezinho mesmo, por isso que a gente faz aquele quadradinho com o xizinho no meio. E agora, aquele friso ali no meio da perna que a gente já deixou marcado, a gente deixa todo marcadinho ali ele com os alfinetes, pelo lado direito mesmo, né? A gente vai costurar meio centímetro ali, bem fininho, aquela costurinha, sempre esticando bem na frente e atrás, né? Vocês viram ali que eu costurei e ele falhou o ponto, por isso eu tô desmanchando ela para refazer essa peça, tá? Então, bom também a gente começar, tanto faz ali mais de cima ou de baixo, né? Mas pra gente testar, né, esse tecido, ou até mesmo pegar um retalhinho, eu vou começar ali por baixo, tá? Então, vai sempre esticando bem na frente e atrás, que é pra ele não falhar. Quando ele tá falhando, pode ser tanto a tensão da linha quanto da gente esticar bem na frente e atrás. Como eu já estava esticando bem na frente e atrás e ele ainda estava falhando, por isso eu resolvi apertar mais a tensão da linha ali, né? Mas eu não gosto muito de vocês ficarem regulando essa parte da máquina aí, senão vocês acabam desregulando, né? O que é mais fácil, tá, gurias? Quem tem a máquina industrial é usar a máquina industrial, porque na máquina industrial não fica falhando assim, né? Por isso eu mudei até pra máquina industrial, até porque o ponto fica mais firmezinho, né? Mas quem não tem, só tem a doméstica, a opção é esticar bastante mesmo, né? Testar no retalhinho até funcionar ali mesmo ela, apertando a tensão da linha. Mas não deixem muito firme também, sempre a gente esticando bem para não acabar estourando, né, aquela linha depois. Ali na máquina industrial, então primeiro eu enchi a minha bobina, né, que ela enche ali na lateral, e vou puxar agora essa linha nova, né, que a gente vai colocar, sempre botando a linha bem do tom da peça. A linha, gurias, também tem tudo lá na entremalhas, tá? E a gente vai começar a fazer esse mesmo friso que a gente tava fazendo ali na doméstica, a gente vai fazer aqui. Então, eu mudei, gurias, porque eu tenho a opção, tá? Mas quem não tem, o que tem que fazer é esticar bem nele, né? Mas quem tem a opção, melhor para não ficar passando trabalho, né? E o ponto fica mais firme mesmo quando a gente faz nas industriais do que nas domésticas, né? Eu sempre procuro fazer aqui nos vídeos nas domésticas, que eu sei que a maioria tem a doméstica mesmo em casa, né? Mas algumas coisas vale a pena a gente ter as industriais, tá? Só que elas são bem mais rápidas, né? Por isso é um treino para vocês acostumarem, tá? Por mais que eu tô passando na industrial, vocês percebem que eu tô esticando bem na frente e atrás, tá, gurias? Por que isso? Acontece muito naquelas calças tipo montaria, que tem aqueles recortezinhos, o pessoal não estica bem na frente e atrás, e quando o pessoal força ali, puxa, né, que ela tá justinha na perna, puxa, acaba estourando a costura. Então, por isso a gente tem que puxar bem para ele não acabar estourando depois. Feito o frisinho numa perna, agora a gente vai fazer na outra perna também, né? Sempre lembrando de dar aquele retrocesso no início e no fim, né? Que são aquelas coisas básicas que a gente aprendeu lá na comunidade do nosso beabá da costura, né? Que é pra não acabar desmanchando aquela costura depois. E vamos passar esse frisinho todo ele. Quem quiser pode passar por cima dos alfinetes também, né? Quem ficar com medo pode fazer manual ali também. Ou botar eles um pouquinho afastado que nem vai passar por cima dele, né? Só tem que cuidar para fazer esse frisinho todo o mesmo tamanho, a média de meio centímetro. A gente nem deixou a mais lá na nossa calça mesmo, né? Porque ele é bem pouquinho e como o tecido estica também, não acaba diminuindo tanto. Depois dos frisos, gurias, a gente já pode fazer o nosso bolso faca. Então, eu botei o tecido ali direito com direito e vou costurar só nesse diagonal ali do bolso. Feito esse diagonal do bolso, eu já consigo virar ele e pespontar da largurinha da sapata. Eu vou fazer esse pesponto por fora, tá? Porque eu quero que ele fique aparente, mas quem quiser também pode fazer aquele pesponto internozinho, né? Pra ele não ficar aparente também. Eu gosto muito de fazer esse pesponto externo, porque eu acho que fica mais acabadinho, assim, ele fica mais firmezinho, mais grossinho, né? Ou se não quer que apareça, né? Que a gente fala, pesponto é toda a costura decorativa. Então, se ele ficar tortinho, então é melhor a gente já fazer só por dentro ali, que daí não vai aparecer também, uma dica para quem tá começando, né? E o pesponto ainda não tá ficando bem retinho. Então, daí a gente faz só pelo interno ali, esticando ele e tombando aquela costura pro lado onde a gente vai pespontar ali do lado do bolso, né? Vamos fazer do outro lado também,
só na parte diagonal, botei o direito do bolso com o direito da frente e costurei só no diagonal para depois virar e fazer aquele pesponto. Lembrando também, por isso que o pesponto, ele é sempre pelo lado direito da nossa peça, não pelo avesso. Cuidar para ir empurrando bem aquele meinho para o forrinho ele não ficar espiando ele, o outro lado ali, né? Para ele não ficar um pouquinho aparecendo. Feito os pespontinhos ali, agora as outras partes a gente pode tudo na overlock, tá? Então a gente vai pra overlock, pra trocar a linha da over, é sempre cortar a linha rente ao rolo e dar um nozinho, né? Pra transformar naquela linha nova. Então, pra dar os nozinhos é como dar um nó de cadarço também, né, gurias? A gente vai dar aquele nozinho ali tanto nas linhas da reta quanto nas linhas de overlock. Tem diferença as linhas também, as linhas de overlock, elas são mais desfiadas, né? A linha que vai ali na agulha é a mesma que a gente usa lá na reta, que são as linhas, essa máquina é uma 4 fios, então tem duas, igual a gente usa da reta, e duas de overlock. Se fosse uma 3 fios, ia ter uma só que a gente usa da reta e duas de overlock, né? Vamos colocar a linha na agulha, porque a gente cortou ali a linha, porque o nozinho não passa na agulha, né? Só se vocês derem um nó muito fininho. Feito isso, a linha tá certinha, a gente vai começar fazendo a braguilha, tá? Então, vamos começar, primeiro, desculpa, o gancho das costas. Então, vamos botar direito com direito ali o nosso tecido e vamos costurar só a curva do gancho das costas, tá? Tanto faz de cima ou de baixo pra cima, tá? Tanto faz, gurias. Feito isso, a gente pode começar botando aquele fundinho do bolso, que a gente tinha feito só o espelho do bolso, né? Agora a gente vai botar o fundo do bolso. Então, botou o tecido também direito com direito ali, e a gente vai fazer só esse L ali do bolso, para fazer o saquinho do bolso ali, para não fugir as nossas moedas, a gente fala, né? Então, vamos esticar, sempre esticando bem na frente e atrás, por mais que vocês fizeram, depois dá esse testezinho de dar uma esticadinha no tecido também. Vocês percebem que eu coloco alfinete, né? Eu falo sempre, alfinete é vício. Quanto mais vocês botam, mais querem colocar. Então, eu vou sempre encaixando ali na mão e soltando pra máquina. Isso tudo é tempo também, né? Que vocês demoram pra ficar botando e depois tirando o alfinete. Mas, claro que no início... E tudo é prática, né, gurias? No início a gente vai colocando, mas não encham de alfinetes, tá? Agora ali que eu tô fazendo, eu fiz a minha frente de uma perna e da outra, agora eu tô unindo elas ali na braguilha. Então, eu costurei a minha braguilha e o gancho ali também da braguilha. Fiz todo ele ali fechadinho, porque a gente vai fazer vista falsa. Feito isso ali da frente, eu vou pegar o meu cos da minha cintura ali e vou botar o tecido direito com direito e vou fazer as costuras nas laterais. Lembrando que o cos, ele tem aquele Vzinho, né? Então, a gente estica toda vez que tem uma curva para ele passar ali. Feito o cos, já vamos dividir ele em 4 partes. Então, botei costura com costura na lateral e vou dar um piquezinho ali de cada lado para firmar, para marcar bem a divisão por 4, para depois a gente encaixar lá no nosso corpo e não ficar repuxado, um lado mais repuxado do que o outro, né? Feito a frente e feito as costas, gurias, quem quiser pode pespontar as costas se preferir, tá? Fazer um pespontinho. Eu não vou fazer pespontinho no bumbum, essa overlock é 4 fios, né? Já tem uma costura mais de segurança. Então, a gente vai fechar o nosso entrepernas. Então, botei ali a calça direito das costas com o direito da frente e vou encaixando ali, começando lá de baixo e vim encaixando até a costura, ó. Eu fui encaixando a minha mão ali até a costura, fui encaixando em cada dedinho, né? Quando eu chego na costura, eu paro com ele ali para mim fazer encaixar na minha mão até a outra ponta também, ó. Então, eu vou pegar lá na outra ponta da perna e venho encaixando tudo na mão. Ou botar os alfinetes mais afastadinho também, né? E vocês seguem direto também. Mas vão tentando acostumar vocês a diminuir os alfinetes, né? E usar mais as mãos ali mesmo, que tudo é prática, tá, gurias? E depois esticar bem, ver se ele não estourou também ali a nossa costura, né? Feito isso, a gente já vai fazer as laterais. Comecei ali na parte de baixo, só que na parte do bolso, como tá tudo solto ali, gurias, eu vou botar um alfinete segurando. Quem quiser pode ir lá na reta e passar uma costurinha ali, tanto na lateral do bolso quanto na parte de cima do bolso, que é para segurar esse saquinho do bolso ali. Então, por isso que eu botei alfinete, tá? Para não precisar ir lá na reta e passar essa costurinha. Mas quem achar que é necessário ali, né, não tem tanta prática, pode fazer a parte fazendo uma costurinha para firmar primeiro,
porque daí não fica tanta coisa para segurar ali na overlock, né? Vocês vê que tudo a gente vai reduzindo aos pouquinhos, né? Mas tudo tem passo a passo, né? Para quando a gente tá começando, a gente faz uma costurinha ali, primeiro só para firmar uma costurinha bem fininha, que daí ela nem vai aparecer, a própria overlock ali já vai tapar ela, né? Então, na costurinha na lateral do bolso e na parte de cima, que assim fica mais fácil de unir todos os tecidos agora. Então, já tirei os alfinetes ali da lateral, só vou deixar o da parte de cima, porque o da parte de cima eu preciso unir aquele saquinho do bolso também, para unir com o meu cos depois. Então, por isso é importante passar a costurinha ali na reta, quem tá iniciando, para ele não ficar tudo solto, que isso facilita, porque depois tem mais as costuras do cos, né? E agora eu vou fechar a outra lateral, também botei o tecido direito com direito, já encaixei ali com o meu alfinete, né, para fazer o saquinho do bolso, e assim a gente vai costurando até o final. O que tem que cuidar, gurias, botar ponta com ponta, né, não cortar muito ele ali na máquina também, para não ficar uma perna mais justa que a outra, né. E tudo isso a gente vai esticando um pouquinho na frente e atrás também para ela não estourar. Tanto faz se vocês costurarem de baixo para cima ou de cima para baixo. O importante é eles encaixarem. Se tiver sobrando, tem que desmanchar e fazer de novo, que pode ser que um lado repuxou mais que o outro, tá? Feito ali, agora a gente já pode fazer a nossa braguilha. Quem quiser, antes de fechar as laterais ali, já pode fazer o desenho da braguilha lá na reta doméstica, na reta industrial ali ou na doméstica, né? Mas eu já fechei todo ele ali pra ficar tudo na overlock pra depois ir somente na reta, tá? Mas isso tudo é prático, porque quem faz reforma acaba tendo que fazer isso com a peça já montada, né, guris? Mas claro, quando a gente tá começando, antes de fechar as laterais, a gente já faz o desenhozinho da braguilha ali também, tá? O que eu vou fazer agora? O meu elástico eu vou botar lá pra dentro do cos e vou forrar aquele elástico ali. Ficou o elástico todo forradinho. Eu posso também fazer uma costurinha todo nesse elástico primeiro pra firmar ele, né? Forrando aquele elástico, fazer uma costurinha bem fininha. Depois de feito o elástico ali, eu já coloco ele ali pra dentro da minha calça. Minha calça tá do avesso, então eu vou botar o cos lá do lado direito e vou encaixando aquele piquezinho do meio com o meio da frente das costas, as costuras das laterais com a outra lateral, e assim eu vou esticando todo ele, encaixando todo ele, pegando o saquinho do bolso, pegando aquela parte da braguilha, tudo vai ficar bem grossinho mesmo ali para passar, né, gurias, porque tá pegando duas camadas do cos, mais a frente da calça, as duas partes do bolso, né, mais aquela parte da braguilha fica bem grossinha ali mesmo, tá? Mas a gente vai devagarzinho, vai fazendo ele encaixar. Ali o elástico, quando chega no final, que para vocês não ficarem fazendo uma guerra com ele, estica ele para ele franzir mais para lá, e agora na parte que tu tem que usar, ele não fica te puxando mais tanto, né? Assim ele fica lisinho, fica mais fácil de vocês passarem também. Só o que tem que cuidar é para não fugir nenhum pedacinho, ó. Por isso é fácil, fica mais fácil também quando vocês passam essa costurinha na reta só para firmar, né? Daí não fica tendo que pegar tantos tecidos juntos, pode botar o cos depois, daí assim só fica dois tecidos, o da calça e o do cos, que viram só. Então, feito isso ali na overlock, já tá todo pronto ali o nosso cos. Agora é fazer os desenhos da braguilha e segurar a nossa... segurar os nossos elásticos ali do lado também. Como na parte de baixo a gente vai fazer bainha na reta, eu vou passar uma overlock. Quem for fazer na galoneira não precisa passar overlock, tanto na reta quanto na agulha dupla, tá, gurias? A gente passa uma overlock lá, fazendo a circunferência ali da bainha. Feito isso, a gente voltou ali pra reta, como se aquela costura do gancho da frente continuasse reta até lá em cima. E eu vou dobrar ela ali botando alfinetes para mim fazer o desenhozinho da minha braguilha. O desenho da braguilha é em média de 3 a 4 centímetros pro lado e vai arredondando ali quando chegar no último ponto que começa o nosso gancho, né? Então, quando eu colocar ele ali na máquina, eu tenho que cuidar para ele não pegar a minha parte de trás lá, né? Já que eu fechei toda a peça. Por isso que é fácil, fica mais fácil fazer antes de fechar as laterais, tá? Foi só para não ficar tendo que trocar de máquina toda hora, né, gurias? Mas dá para fazer depois também, só dificulta um pouquinho mais, né, para quem tá iniciando ali. Mas quem já tá acostumado das reformas, se desmancha uma costura, a gente tem que refazer com a peça toda pronta, né? Então, feito ali a nossa costurinha da curvinha da braguilha, agora a gente vai passar uma costurinha bem no meio ali, bem na beiradinha, para não ficar erguendo aquela parte da braguilha também, e já para dar um reforço naquela costurinha do gancho ali da frente. Então, eu vou fazer aquele pespontinho começando lá de cima e venho até a emendinha ali embaixo no meu encontro da entrepernas. Se eu quiser, eu posso fazer a costura do pesponto também lá nas costas, tá, gurias? Eu fui só na frente mesmo, por causa daquela partezinha da braguilha ali.
Então, feito isso ali, daí já tá prontinha a minha braguilha, e assim ele não fica levantando, né, aquela costura. Ali a minha linha arrebentou, só botei na agulha de novo, mas arrebentou bem na hora que tinha que acabar, né. Feito isso ali, agora eu vou esticar bem aquele cos para ele esticar, para não ficar um lado mais franzido do que o outro, né. E pelo lado direito mesmo, eu vou costurar nas laterais ali do meu elástico, para ele não ficar se torcendo, sabe aquele elástico fica torcendo? Assim ele não fica se torcendo. E sempre pelo direito para ele não ficar repuxado. E assim a gente já finaliza a peça, ó, gurias. E assim aquele elástico não se torce mais. Feito isso daquele elástico ali, as costurinhas, que é para não ficar um lado mais repuxado também do que o outro. E agora a gente já vai fazer a nossa bainha. Para marcar a bainha, eu marquei a bainha de 3 centímetros, que foi o que a gente aumentou lá na hora que a gente riscou no tecido, né? Então, vou marcar 3 centímetros, botando o alfinete tanto nas laterais quanto no meio da frente e das costas. Eu posso botar um alfinete também. Eu botei só no das costas, que é a perna das costas é sempre mais larga do que a frente, né? Então, vou passar uma costurinha bem no meio da minha overlock ali. Vou começar sempre pelo meu interno da perna, para a emenda ficar escondida. E eu tô com a minha peça do direito, mas eu tô costurando no avesso dela. Vou costurando bem no meio da over ali, toda a circunferência da minha perna. E esticando bem na frente e atrás, né? Que por mais que eu tô na industrial, assim, ela não falha tanto ponto, né? Mas se caso uma hora forçar ali aquela costura, ela não vai estourar, tá, gurias? Porque a máquina, para tecidos de malha, é bom sempre a gente fazer na overlock, porque assim ela vai dar elasticidade no nosso tecido, a linha vai se esticar junto, né? Na reta, não. Então, a gente tem que puxar bem para ele acompanhar aquele tecido, a elasticidade daquele tecido, tá? Então, vamos marcar a outra perna também, dobrando os 3 centímetros, né? Marcando sempre ali no avesso do tecido. Eu boto os alfinetes sempre de pezinho, com as bolinhas para fora. Isso tudo a gente aprendeu, essa bainha aí a gente fez lá na nossa bermudinha, na comunidade da costura, né? Que é pra gente pegar esse treino para chegar na peça, a gente se sentir mais confiante também em fazer uma peça em tamanho real, né, gurias? E por também ter as dificuldades de tecido que estica, que escorrega, que desfia, né? Eu falo, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos, né? É um treino que a gente fez lá para agora, quando a gente chegar na peça, a gente tá com mais prática também, né? Então, a gente vai fazer toda a circunferência ali da nossa bainha, sempre começando pelo interno da perna também e dando retrocesso só no fim, porque daí já fez toda a circunferência. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar o QR Code aqui do lado para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas, né? Que vale super a pena esse tecido aqui, tá, gurias? É aquele modelo que a gente faz e quer fazer outras cores também, porque o toque desse tecido é super gostoso, tanto pelo lado de fora quanto o interno na pele também. Vou deixar aqui do lado também o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Como aqui hoje a gente fez braguilha falsa, bolso faca, né, cosco elástico, isso tudo a gente aprende, gurias, lá na nossa comunidade da costura, o passo a passo, bem devagarzinho, né, a gente faz pecinhas miniatura primeiro, para pegar a prática, para depois aprender a lidar com os tipos de tecido, né, que estica, que escorrega ou que desfia. Eu falo, a gente vai aumentando os níveis aos pouquinhos. Então a gente faz essas peças miniatura, aprender a botar zíper comum, invisível, né? É um básico da costura bem completo, para depois a gente estar apta melhor a fazer essas peças em tamanhos reais, né? Então tem toda a parte da base ali do corte da costura, como também tem a nossa parte de modelagem, que a parte de modelagem a gente vai aprender a tirar as medidas ali do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel, como uma receita de bolo, que é a partir daquela base ali do bolo que a gente vai criar qualquer modelo, uma manga bufante, um recorte princesa, um bolso, né? Qualquer detalhe a gente parte a partir daquela base ali, que então são as coberturas do bolo. Algumas coisas também tem lá dentro da nossa comunidade, tem essa parte de alteração, tem também a parte de alteração para blazer, né? E para quem quer algo pronto, né? Já tem um moldezinho pronto, também tem aulas gravadas com um passo a passo para vocês, como eu tô fazendo lá um vestido, inclusive esse conjunto tem lá dentro da comunidade também. Então, como que monta o modelo e tem ali disponível o molde para vocês baixarem do PP ao GG também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!